Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje vai ser o segundo vídeo sobre as características da mãe narcisista. Então, como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, eu estou sempre falando sobre a filha narcisista, porque quem me pediu para gravar esse vídeo, esse assunto, foi uma pessoa do sexo feminino. Então, eu estou sempre me relacionando à filha, mas aí você pode usar o filho, enfim, da forma como você quiser ver. Então, no primeiro vídeo eu citei algumas características, porque a pessoa narcisista, a mãe narcisista, ela tem um perfil cognitivo, um perfil que são comportamental, que ele tem muitas características interessantes. Então não se esgota, obviamente, em um único vídeo, mas a gente vai precisar dar uma esmiuçada nisso para poder entender. Então nem toda mãe narcisista, ela tem todas as características, mas ela tem algumas dessas e fica bem gritante. Então existem mães mais narcisistas e outras menos narcisistas. Mas o importante é a gente tentar reconhecê-las, né? Então, a mãe narcisista, em geral, ela vai tratar as outras pessoas de uma forma superior, porque o narcisista, ele é naturalmente arrogante, porque ele acredita, né, que ele foi colocado no mundo para ser servido e para ser admirado por todos, né? Então ele tem uma autoestima frágil e que requer constantemente uma afirmação externa. Então ele usa dessas interações com as outras pessoas para se auto-vangloriar, né? Então ele é presunçoso, está sempre subestimando a inteligência e a experiência das outras pessoas, não considera. Então, como o resultado, né? A filha da mãe narcisista nunca tem nada de bom para oferecer ou para contribuir com um relacionamento com aquela mãe, independente da idade, independente do estágio de desenvolvimento e experiência, ou expertise, ou a capacidade intelectual, né, do intelecto. Essa filha, ela é sistematicamente menosprezada. As suas habilidades e os seus talentos vão ser ignorados, vão ser descartados, né? E os seus argumentos vão ser sempre rejeitados e eles nem vão ser devidamente considerados, eles vão ser rejeitados. Então os relacionamentos, eles são muito disfuncionais, porque manter um relacionamento com uma pessoa narcisista significa que você vai ter que se submeter a um ego tirano, né? Que ele é gigantesco, ele é faminto, ele é incansável. Então isso pode ser com a mãe, com o pai, com o amigo, com o colega de trabalho, com o seu parceiro amoroso, né? Então você insistir no relacionamento com uma pessoa narcisista, infelizmente, significa dizer sim para uma vida marcada pela autoanulação, né? Por segredos, por chantagens emocionais, uma codependência. Então, para mentiras, né? E abuso psicológico, né? Entre outras tantas coisas. Então, como existe a recusa e a aceitar e respeitar a individualidade e a autoestima alheia, né? Assim como também as preferências e necessidades das outras pessoas, o relacionamento com uma mãe narcisista só funciona quando a filha se submete de corpo e alma, de forma integral, ao seu controle e manipulação psicológica. Caso contrário, há um conflito enorme, né? Porque também a mãe narcisista, ela vai viver de aparência. Então, os indivíduos com esse tipo de transtorno de personalidade, né? O que você vê não é exatamente o que eu sou, né? E para compensar essa autoestima frágil, né? O desconforto emocional, a falta de identidade, de autenticidade, de naturalidade, confiança, amor próprio, essa pessoa narcisista, ela tende a exibir um esmero, uma preocupação exagerada com a aparência física. Então essa mãe narcisista, ela vai caprichar no visual sempre,
né, a fim de distrair a atenção dos outros para a sua alma, que na verdade está em ruínas, porque ela tem um verdadeiro pavor de que as pessoas reconheçam os seus defeitos. Então, essa pessoa narcisista, ela é uma grande entusiasta da cultura da imagem e ela investe nela para se autopromover, mesmo quando se sente perdida, mesmo quando se sente deprimida, inadequada, que se sente insatisfeita por dentro, porque ela necessita de admiração, de aprovação de todas as pessoas do seu entorno, para que ela possa se sentir inteira. Então, em geral, essa mãe narcisista, ela também provoca discussões e brigas, porque ela está constantemente insatisfeita consigo mesmo, com o que o outro faz, e ela está sempre provocando esse desentendimento totalmente desnecessário, com o intuito de aliviar o seu turbilhão emocional interno, né? Porque ela é incapaz de se centrar emocionalmente e ela vai lidar com a raiva, por exemplo, descontando naquelas outras pessoas, deslocando a sua raiva para as outras pessoas. Então, raramente ela vai optar pelo diálogo, pelo entendimento, mas ela vai manter uma atitude intransigente, inflexível e muito propensa a perpetuar uma discórdia e a desavença. A sua tendência comportamental ao se sentir inadequada, ela vai consistir basicamente em extravasar esses sentimentos antagônicos, sentimentos opostos, até que todos em sua volta se tornem infelizes, ou de preferência mais infelizes do que ela, para que finalmente ela possa se sentir em paz consigo mesma. É triste, mas é assim, né? E também porque ela não admite a responsabilidade. Enquanto tudo de bom, né, na vida dessa mãe narcisista corresponde a um resultado direto de seus talentos, do seu charme e são inquestionáveis, nada do que acontece de ruim pode ser responsabilidade dela, não é? Então, como ela é intolerante, ela não aceita os erros, ela está sempre à procura de bodes expiatórios, sempre à procura em quem colocar a culpa, as pessoas que podem carregar o ônus de suas falhas. Então, se ela não consegue corresponder às suas próprias expectativas perfeccionistas, idealistas e racionais, então ela acaba por arrumar alguém em que ela possa culpar por sua falta de sorte, digamos assim, né? Então, ela não admite culpabilidade mesmo quando ela está arruinando um relacionamento por meio dessa atitude opositora, antagônica, intransigente, com seus humores insuportáveis e aquelas suas exigências descabidas, né? Essa mãe narcisista, ela nunca admite causar mal-estar algum em quem quer que seja. Se a sua família é disfuncional e os seus relacionamentos são marcados por abuso, por brigas e desentendimentos, certamente não é por causa da sua influência maligna, não é por causa do seu egoísmo, não é por causa dela, é por causa dos outros, né? E também, gente, muito importante, ela não pede desculpas, porque ela é a dona da verdade e ela acredita que nada do que acontece de forma ruim é por sua culpa. Então, essa mãe narcisista, ela nunca admite quando ela trata os outros de uma maneira imprópria, mesmo quando ela tem plena ciência de seu comportamento abusivo, ela não pede desculpas, principalmente quando ela magoa quem quer que seja. Ela debocha, finge de morta, não é culpa dela, né? E também ela quase nunca faz o que promete. Aquilo que ela diz, você não pode escrever, porque ela é manipuladora, ela é egoísta, ela tem uma certa desonestidade e ela diz que os outros querem ouvir somente com o intuito de se autopreservar. Então, apesar de não ter intenção nenhuma de se sacrificar pelo próximo, a mãe narcisista faz promessas que nunca vão se tornar realidade. E quando você lembra ela dessas promessas, o que ela faz? Ela nega terminantemente ter feito essas promessas e isso é com a maior cara de pau. E também
muitas vezes ela monopoliza alguns recursos financeiros. A mãe narcisista, ela, quando ela vai lidar com os bens que não pertencem a ela exclusivamente a si, né, como todos os bens da família, né, então ela age como se fossem somente seus. Então ela vai recusar o acesso, a participação em todas as decisões referentes a gastos e aos investimentos, e muitas vezes ela vai se apropriar totalmente dos recursos disponíveis. Ela não vai dividir aquilo, ela não vai levar isso para as outras pessoas. Ela vai dando migalhas, mas ela gerencia tudo, porque tudo é para ela. Então, esse é o segundo vídeo de características da mãe narcisista. Eu espero que o conteúdo do vídeo de hoje, o conteúdo do primeiro vídeo, auxilie a identificar pessoas narcisistas em seu entorno, mães narcisistas, e que possa diminuir o sofrimento das pessoas que convivem e tentam se relacionar com pessoas narcisistas, impondo ou buscando, né, se posicionar, buscando também se colocar e não se anular, porque é muito difícil quando as pessoas querem buscar felicidade perto do narcisista, sendo o que elas são, porque elas não vão conseguir isso. Então, isso é para diminuir a culpa de um relacionamento com uma pessoa narcisista. Ok? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima. E não perca o próximo vídeo com características da mãe narcisista.